ancestralidade em nós, ela tem um poder. E esse poder é um poder mecânico. E essa mecânica, ela é matemática. 2 mais 2 igual a 4. O espírito, ele funciona com uma base quântica. O espírito tem uma missão, essa missão é muito ampla. Ele traça um projeto, ele traça um propósito. Eu quero me realizar dessa maneira. Eu quero trazer minha missão para a Terra, ancorar essa missão e fazer dela um trabalho, um ofício, um propósito. A missão minha é curar. Eu posso ser um psicólogo, eu posso ser um psiquiatra, eu posso ser um terapeuta, eu posso ser um massagista. Isso é um propósito. A gente formata o propósito para conseguir realizar a nossa missão espiritual. Então, quando a gente começa a formatar o propósito, veja bem o que a gente fez com nossa missão. A gente trouxe ela para o mundo da realidade, e o mundo da realidade é um cubo, é uma caixa, né? Você vive dentro dessa caixa. O propósito está dentro dessa caixa. A missão está fora da caixa. A missão é uma coisa muito maior que o mundo, porque a missão está relacionada ao espírito. Mas eu preciso trazer isso para a caixa, eu vivo na caixa. Aí você tem os 4 elementos da natureza, você tem a bioquímica estrutural do corpo, você tem assim, a manifestação dos temperamentos. Você vai ter o quê? Uma base para você manifestar esses temperamentos, você tem uma base hormonal. Para você manifestar teu corpo e fazer ele funcionar, né? E você ir trabalhar, e você produzir, é química. Você tem que fazer muita química. Então, quando a gente quer associar missão e propósito, o propósito ele está muito próximo do corpo. Quando você diz assim, eu quero ser médico, então você vai ser médico, você quer ser terapeuta, eu quero ser alquimista, eu quero curar o povo, eu quero levar consciência. Uai, você vai ter que trabalhar, não vai? Você vai ter que ter consultório ou você vai ficar... Não, você vai trabalhar, você vai produzir, você vai ter que ter um canto, você vai ter que ter o seu espaço, você vai ter que ter agenda, você vai ter que ter secretário, tem que ganhar dinheiro para pagar aluguel, para comprar uma casa, um apartamento, um carro. E essa realidade, o que é? Ela é matemática. 2 mais 2 igual a 4. A nossa ancestralidade, ela também é matemática. Se essa matemática não funcionar, você não vai estar bem. Você não vai viver bem. Você não vai se encontrar. Então, dentro de nós existe uma matemática. A matemática é simples. Essa criatura aqui, ela vai ser formatada dentro de um aparelho. Independente dessa criatura aqui, ó, nossos filhos, ser um homem ou ser uma mulher, metade dele é a mãe e a outra metade é o pai. Só que aqui eu posso exaltar um pipiu ou uma xoxota. Se eu exaltar a xoxota, eu exaltei minha mãe. Vou ter útero, ovário, trompa, vagina, vou ser mulher, o sistema endócrino vai funcionar de acordo com esses comandos, mas metade de mim é meu pai. Assim como você olha para mim, você vê um homem. Eu não tenho útero e ovário, mas a metade de mim é Dona Zelita, é minha mãe. E no momento que você nasceu, você já está aqui, ó. Você já nasce com tudo isso aqui que vocês estão vendo, com ossos, com músculos, com nossos órgãos, está tudo certinho. Só que você sai pequenininho. E aí o que é que começa a acontecer dentro de você? Uma matemática. Porque o seu espírito, a sua alma, as suas memórias, elas têm que começar a conversar com o seu corpo. Então o espírito ele começa a dar dinâmica a esse corpo. E quando ele começa a dar dinâmica a esse corpo, ele já tem que começar a aprender o quê? As regras matemáticas que esse corpo exige no período do crescimento. Então, para Nicolas Flamel, essa matemática é uma matemática muito simples de ser compreendida. E ela funciona como setênios. Então, de 0 a 7 anos de idade, a gente está desenvolvendo aqui, ó, a base, essa parte aqui, ó, tá? Então, o chakra básico, desenvolvendo as pernas, ó, a base aqui dos intestinos, os órgãos sexuais, o masculino ou feminino,
É aqui, ó, desenvolvendo a estrutura que é o quê? O alicerce dessa casa, que vai sair assim, ó, de um pequenininho, não é? Para uma pessoa gigante de 1,80 m. Isso vai ser rápido. Então o espírito vem com tudo aqui, ó. Para Paracelso, o espírito ainda vai estar encarnando até os 28 anos, no quarto setênio. Então esse setênio aqui, ó, de 0 a 7, é quando a gente começa a andar, caminhar, quando a gente começa a apoiar melhor no chão. É o momento que a gente se ergue. A gente vai ter aquela fase de arrastar, de engatinhar, aquela fase do quadrúpede, né? De ficar andando de quatro, e depois a gente se ergue, vai, chega lá, o momento que você se ergue, você se apoia, de 0 a 7 anos, você vai fazer esse trabalho, vai ser muito importante. E para alquimia, para Nicolas Flamel, tem uma coisa muito interessante nessa fase, que é quando você começa a desenvolver aquilo que a gente chama a serpente do pai. Vai ter uma pujança dessa energia na serpente do pai, a partir do chakra da base. E a partir do chakra da base, aí ela vai estimular aqui, ó, o umbilical, depois aqui, ó, o laríngeo, e depois vem aqui para cima na cabeça, pegando o hipotálamo. Então, você imagina uma criança que ela não tem um pai. Imagina uma criança que ela sofre muita opressão do pai de 0 a 7 anos. Imagina uma criança que o pai é um banana. Imagina uma criança que ele não tem relação com o pai, porque geralmente uma criança com medo, por mais assim, dificuldade que ela tem com o pai, ela corre para as pernas do pai, não da mãe. É para as pernas do pai que ela corre. Criança é fácil você colocar ela aqui, ó, no cangote, né? Você já viu alguma mãe com uma criança no cangote? É difícil, né? Agora, e com uma criança com as pernas assim, ó, no cangote do pai, é muito mais fácil você ver, não é? Por quê? Porque aqui é serpente do pai. E quando a criança engancha as pernas aqui, ó, também é serpente do pai. Então, é muito interessante, porque isso é matemática. Essa matemática vai acontecendo à medida que essa criança vai se desenvolvendo dentro de casa. 2 mais 2 igual a 4. Então, de 0 a 7 anos, se você não tem uma boa base, isso vai o quê? Isso vai atingir sua vida de uma maneira geral. Porque mais tarde você vai ter, na hora que você vai dar um passo, aí você, epa, né? Você vai pensar 10 vezes. Por quê? Tem alguma coisa errada nessa base. Porque é nessa base de 0 a 7 que inicia-se a construção dessa casa aqui, ó, desse prédio aqui, ó. Então, de 0 a 7, você dá um salto muito grande, né? E com 7 anos, o que é que acontece? De uma maneira geral, você vai para a escola, você vai abrir sua visão, porque agora você vai entrar na serpente da mãe. A mãe vai ter um peso muito grande nessa fase, de 7 a 14. É tanto que de 7 a 14 a gente vai estar aqui no esplênico, ó. Muito importante para a mulher ter uma mãe presente, né? Porque a mulher que não tem uma mãe presente aqui, ó, de 0 a 7 anos, ela não desenvolve útero, ovário. Ela vai virando uma mulher, mas ela no útero, o ovário não acompanha esse crescimento. Para o homem, ele não tem útero, ovário. Então, essa serpente da mãe vai mexer muito o quê? Na sua resistência, no seu sistema imunológico, porque afinal de contas, né, o intestino produz mais de 35 hormônios, gente. E é aqui onde a comida, o alimento, né, vai passando para o sangue, dando energia. Então, a mãe tem que estar muito presente aí. Então, 0 a 7, serpente do pai. 7 a 14, serpente da mãe. Esse período é um período super importante no desenvolvimento das serpentes, para tanto o menino quanto a menina. Porque você tem aí a base da serpente. Essa base aqui é uma base muito visceral. Essa matemática aqui é muito visceral. Então ela é vermelha e laranja. Ela é chakra básico e chakra esplênico. Então você imagina, isso aí é a sustentação, é a base, é o metabolismo, são as defesas.
É a capacidade, por exemplo, na mulher de procriar. É matemática pura. Eu, quando estou atendendo, né, às vezes a mulher diz, eu tenho um problema de útero. Eu digo, me diz uma coisa, como foi tua vida de 7 aos 14 anos? Meu, é sempre um drama. É sempre uma confusão. Por quê? Porque é exatamente naquele instante que não pode haver tantos traumas. E, por exemplo, as mulheres, nessa fase de 7 a 14 anos, elas estão muito sujeitas, dentro de uma casa, a serem abusadas. Porque está nascendo ali o quê? Uma mulher. E observa a matemática, né? De 0 a 7 anos. 0 ano, você é o quê? Você é um bebê. Com 7 anos, você é o quê? Você é uma criança. Então você vê, se você for pensar num bebê e depois ser uma criança de 7 anos, é um salto quântico. Aí você vê um bebê daquele, uma criança com 7 anos. Quando você olhar para aquela menina com 14, ela já é uma mulher. Então os setênios, eles são responsáveis pelos grandes saltos quânticos que a gente dá na vida. É por isso que são períodos muito importantes que a gente tem que ter muito cuidado, porque qualquer coisa aí, qualquer muito trauma sempre vai ter, porque nós somos humanos, mas que sejam duros e que sejam fortes, você pode ter certeza que vai ficar para o resto da vida e vai ter que tomar muita alquimia para desmobilizar essa desestrutura dentro do ser. Quando você passa de 0 a 7, 7 a 14, você vai ter então essa base montada aqui, ó. Você vê a base do estômago, né? Mas é mais os intestinos, o cólon. Por exemplo, eu já atendi muitas mulheres, homens que tinham problemas intestinais graves. Eu já pergunto, me diz uma coisa, como foi tua vida de 7 aos 14? Gente, dificilmente eu errava. As pessoas, ai, nossa, você é vidente. Ai, não. Eu digo, não sou vidente, eu sou alquimista. E na alquimia a gente faz conta de matemática. E a matemática da vida, do espírito em relação ao corpo é assim. E quando a pessoa diz assim, eu não me lembro, de 7 a 14 eu não lembro nada, aí piora. Aí se tem um bloqueio mesmo, eu considero uma coisa mais grave. Aí eu vou ficar cutucando ali. Ou então os próprios florais, as alquimias vão ajudar muito ele a abrir a mente dele para que ele possa conviver, para que ele possa despertar todas essas questões interiores. De 14 a 21, a gente dá outro salto, né? Porque 14, quem é você? Como menino. É agora que você aprendeu a se masturbar. E a menina, ela amadurece muito mais rápido, inclusive o corpo, né? Porque ela já menstrua, ela já pode engravidar. O homem já não tem essa potência toda. O homem ainda está iniciando os processos. Ele amadurece mais tarde. E aqui, de 0 a 7, 7 a 14 a 21, você vai pegar toda essa estrutura aqui, ó, fígado, vesícula, pâncreas, estômago. E é uma parte o quê? Que você começa a lidar com o mundo, né? Porque 14 anos, aí como é que você começa a ouvir? Tem que trabalhar, tem que produzir. Vai ser o quê? Vai estudar o quê? Você tem que se focar nisso aí. Porque o futuro está próximo. Então você já está na escola, você já está lá no segundo grau, você já está sendo, nessa sociedade muito competitiva, você já está sendo o tempo inteiro massacrado por ela com 14 anos. E hoje mais ainda. Quero iPhone 15, quero isso, quero aquilo, quero tênis Nike, quero um monte de coisa aí que você, já tem que ter dinheiro, aí vai trabalhar, vagabundo. Aí começa essa história. Com 21, olha a diferença entre 21 e 14. É muito grande, né? Porque 21 você é um adulto. Não necessariamente você esteja maduro, mas você já é adulto. Já tem um corpão, está encarnando ainda e está vivendo essa fase. Então hoje, por exemplo, muita gente que tem desestruturas mesmo, emocionais, não sabe por quê? Muita ansiedade. A primeira pergunta que eu faço, matemática, é essa. Me diz uma coisa, me conta como foi tua adolescência de 14 aos 21 anos. Gente, eu ouço cada história e logo eu entendo, através da matemática desse DNA, o que é que está havendo naquele momento presente. 21 a 28 é aqui, ó, na linha do coração. Então pega o timo, pega pulmão, pega o coração. Essa região, se a gente for pensar em aura, é a região sentimental. Então você está na área da memória sentimental, né? Para baixo é emocional, sensual, sexual, energia, vitalidade. Agora aqui a coisa começa a mudar, né? Porque aqui é instinto, aqui é uma coisa mais emotiva, mais sem controle. Agora aqui não, aqui é sentimental, é um pulo, ó, pro mental, né? É um pulo.
É um pulo para baixo para o emocional, um pulo para cima para a mente mais concreta, a parte azulada da aura. Então, de 21 a 28, a gente vai se aproximando já dessa idade onde a gente fica mais discursivo, né? Onde a gente se acha, né? A gente vai se achando porque a gente está amadurecendo e ainda está encarnando até os 28 anos, segundo o Paracelso. Quando você tem 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28, a partir daí, o teu espírito começa a dizer, pronto, o corpo já está construído aos 28 anos para tudo. 28 anos você não vai se regenerar como você se regenera de 28 anos para trás. Aí você vai ter um período o quê? De estabilidade. Então você chega ali naquela maturidade. E uma coisa interessante é nessa fase aqui, ó, que você tem o maior número de casamentos na sociedade, é entre 21 e 28 anos. Por que será, né? E uma probabilidade hoje, por exemplo, de muita gente não dar certo, esses casamentos não avançarem. Geralmente os casamentos de pessoas que casam muito cedo têm uma relação direta com essa construção de pai. Então o cara casou com o pai, a menina casou com o pai, o menino casou com a mãe. Então não vai dar muito certo isso. Claro que se houver um avanço muito grande aí no desenvolvimento intelectual, na percepção, e aí vai precisar de muitos fatores, né, para que interfira de uma maneira muito positiva, mas, por um outro lado, tem muitos fatores que interferem de uma maneira muito mais destrutiva. Então, o DNA, ele é matemático. E a matemática dos 4 primeiros setenos, ela tem uma relação muito grande com o mundo da materialidade. A partir dos 28 a 35, 35 a 42, 42 a 49, aí a relação é o quê? Muito mais mental. A pessoa fica mais racional. E o corpo, literalmente, ele começa a envelhecer. E o espírito, ele começa a dizer assim, ei, agora eu estou aqui contigo, ó, eu sei que tu já encarnasse, né? Porque tu tem 28 anos, agora eu quero saber, sabe o quê? Eu quero que tu descubra aí o que é que tu viesse fazer nessa vida, né? Porque eu te uso e tu precisa me obedecer. Você encontra pessoas nessa faixa de 28 a 30, 35 anos que está mais perdido do que um cego no meio de um tiroteio brabo lá na favela da Rocinha. E é uma coisa incrível, né? Porque o ser já está encarnado. Então ele já impregnou o corpo dele, ele já impregnou tudo, com todos os sinais, com tudo aquilo que ele trouxe, mas ele não sabe. E a maioria das vezes está perdido por quê? Porque o corpo está danificado. E às vezes ele sabe, ele tem a missão, mas ele não consegue construir um propósito, porque ele depende dessa estrutura aqui, ó, para que esse propósito consiga formatar no cubo, no mundo da materialidade, a missão que ele trouxe, para ele levar ao mundo aquilo que ele se propõe. E aí a gente vai continuando essa jornada, né? Aí você vai 28 a 35, 35 a 42, 42 a 49. Se você observar isso de uma maneira mais assim, ó, mecânica, o que vai acontecendo aqui? Ó? Você acorda durante o dia, né? Serpente do pai. Aí, ó, serpente da mãe, serpente do pai, serpente da mãe, serpente do pai, serpente da mãe, serpente do pai e da mãe. Se você for contar isso aqui na matemática do DNA, na matemática do corpo, isso é hormonal, viu, minha gente? Isso aí você pode medir, pode fazer exame. Isso aqui não é conversa para poder dormir. 0 a 7 são os hormônios que têm uma relação muito grande com o pai. Aí você tem que ficar em pé, você tem que acordar, pôr o pé no chão, tem que acordar com tesão para a vida, que aqui é a área do tesão, do instinto, da vitalidade. Aí acorda assim, é muita dor nas pernas, essa coisa ruim quando eu me levanto. Não sei nem para onde eu vou, porque eu caminhar, não sei se eu compro uma bicicleta ou me atiro daqui. Tem perna, não tem base. Então não acorda bem, já começa por aí. Aí, ó, 0 a 7, né, tem uma relação com um horário do dia. Porque isso segue o quê? O movimento da natureza. Então aqui tem um estímulo muito grande do elemento fogo. 9 horas entra na jogada do elemento terra, por isso que dá muita fome de manhã para comer. Uma pessoa diz assim, eu não tenho fome de manhã, eu não como. Tem alguma coisa errada. Porque é corpo. A gente não está falando de espírito. Meu espírito ele não gosta de comer de manhã. Não, é o corpo. Tem alguma coisa.
Eu conheço um monte de gente que tem problema grave com o pai, amigos meus, familiares meus, que tem exatamente, não come nada de manhã. Aí no almoço se empanturra. 0 a 7 anos, o de manhã vai buscar essa idade no DNA, vai buscar essa experiência. 7 a 14 vai encerrar essa experiência de DNA do segundo setênio, é o que vai se aproximando de quê? Do almoço. Então, ó, 6, 9, ó, 15, 18, e vai aumentando, né? Até 0 hora. Quando chega em 0 hora, aqui, ó, a serpente do pai e a serpente da mãe se encontram. E aí tem uma coisa muito linda que acontece nesse encontro, quando as duas funcionam perfeitamente. Por quê? Porque a serpente do pai, ela tem uma característica hormonal que é quente e seca, porque é fogo e terra, são essas duas naturezas. A serpente da mãe, que vai começar a ser dinamizada a partir de 9 horas da manhã, os hormônios são aguados e aéreos. Elas vão subindo assim, ó. Tá? De 3 em 3 horas. Tan, 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 tan. Quando chega aqui, como é que tá a serpente do pai? Tá muito quente e seca. E como é que tá a serpente da mãe? Tá muito fria e úmida. Então elas vão se comer. O veneno da serpente do pai passa para a mãe, para ela esquentar e ressecar um pouco, senão você não dorme. Aí a serpente da mãe passa para o pai um pouco da água e do ar, que é para ele esfriar. E isso vai provocar o quê? Isso vai provocar um sono profundo, você vai dormir melhor, porque houve o casamento interior, houve o casamento alquímico. Então, quando a alquimia ela estuda antepassado, ela tem uma preocupação muito grande com essa relação que existe entre o espírito e a carne. Mens sana, in corpore sano. E a gente tem que resolver essas questões, porque essas questões estão em casa.